Circuito 4 pede que a gente faça o acionamento de um cilindro em uma máquina de enchimento automático de caixas. Imagina que a gente queira armazenar, a gente quer posicionar uma caixa para armazenar algo dentro dela. Então aqui o que importa para a gente, né, nesse exercício é que o cilindro ele é de dupla ação e agora a gente tem dois botões. Um botão ele vai ser pressionado pelo operador para fazer o cilindro avançar e posicionar a caixa sobre o equipamento que vai encher essa caixa, e para retornar o operador vai apertar um segundo botão. Então agora a gente tem um acionamento para fazer o avanço e outro acionamento para fazer o retorno desse atuador, um atuador de dupla ação. Então aqui, se a gente tem um retorno, né, via botão, o operador vai apertar alguma coisa para fazer com que o atuador retorne. Agora a gente não tem mais então o retorno por mola, então a gente vai configurar essa válvula aqui. A gente vem na configuração da válvula e em vez de deixar essa caixa marcada mostrando que o retorno é por mola, a gente pode colocar aqui também um retorno via sinal elétrico, via bobina, né? Via válvula solenoide. Então, para a gente fazer esse processo, a gente vai precisar de dois botões diferentes. A gente pode colocar aqui esse botão em paralelo e a gente também vai precisar de mais uma bobina. Então essa segunda bobina vai ser acionada pelo segundo botão. A gente vai fazer as ligações aqui em paralelo. Aqui então a gente vai ter a bobina 1, que é a do acionamento, é o que faz avançar essa válvula, e a gente vai ter a bobina 2. Então percebam que o próprio software já mudou o nome aqui, né? Ele já entende que a gente não pode ter dois componentes com o mesmo nome, né? Já que são bobinas diferentes. Então vou colocar aqui como V2, nessa bobina aqui do recuo da válvula. A gente precisa, né, dessa identificação, senão o software não vai compreender que é a mesma coisa, que é o mesmo componente. Então a gente aplica. É importante que esteja marcado esse display para a gente ver a marcação aqui da identificação da válvula na tela. E a gente pode simular então esse processo. Então aqui a gente aperta um botão para fazer a válvula avançar. A gente pode soltar o dedo do botão que a válvula continua avançada, ela continua na posição de avanço, porque nada está pedindo para ela retornar, né? Não tem nenhum acionamento aqui no retorno dela. Antes, quando tinha a mola, a gente precisava ficar pressionando o botão se quisesse que o atuador ficasse avançado. Como é uma válvula memória, o último acionamento é o que ela entende, né, que deve permanecer. Então aqui, se a gente pressionar o segundo botão, a válvula retorna para a posição inicial e o cilindro pneumático recua. Então a gente tem um acionamento distinto aí para o avanço e outro para o recuo.